Meu nome é Marcelo Zarski e você está no Bico do Corvo. Meu nome é Anderson Rosa, conhecido como Frater Goya, e esse é mais um episódio sobre o nada. Eu sou Glauber Gorski e no mundo da pós-verdade, o que é mentira, senão a realidade? Olha aí, ó. Fala, Goya. Então, eu ia falar uma coisa, para quem está chegando agora, nós estávamos numa conversa off-topic, antes de começar a gravação, e nós vamos continuar essa conversa porque ela estava indo para um rumo muito bom. Sobre os temas que nós falávamos anteriormente são Twin Peaks, as primeiras 2 temporadas, o filme Laura Palmer, Dark e outras séries no estilo True Detective, né? Inclusive a série com esse mesmo nome. E aí eu ia comentar agora, e já começamos com essa pergunta ao nosso prezado e digníssimo Glauber Gorski, se Twin Peaks não cai no caso, entre a própria estranheza da série, que na época já é uma série que foi inovadora / estranha, mas se ela hoje é uma série que não envelheceu bem. É uma daquelas séries e daqueles filmes que funcionou demais naquele período e que hoje já não tem o mesmo apelo, por mais que você seja fã do diretor ou da série. Você acha que ela é uma série que não envelheceu bem ou que ela é assim mesmo? Mas espera aí, o Glauber vai responder depois da nossa vinheta. O fato de ser vanguarda, vamos dizer assim, né, para a época, e aí a gente tem que fazer uma viagem no tempo, né? Eu acho que esse recorte de entender como as coisas são, né, dentro de um zeitgeist, né, dentro daquilo que está acontecendo, é importante para fazer uma observação sobre absolutamente qualquer obra, né? E o Twin Peaks, ele teve um lance meio inovador, porque diferente de todas as séries até então que chegavam para nós aqui, né, via programação de televisão, e aquilo que se comprava do que era produzido fora, principalmente, ou quase que totalmente, produção americana, com exceção do SBT, que comprava Chaves, X-Pirito e as novelas mexicanas. As séries, elas funcionavam como um tampão na grade de programação. Mais aqui, em outros países, do que nos próprios Estados Unidos. E é lógico que os programadores, né, buscando audiência, buscando faturamento, eles procuram apostar naquilo que é mais certeiro. E o que é mais certeiro? Aquilo que está funcionando, dando audiência lá fora. E Twin Peaks estava dando audiência lá fora. Mas ela tinha uma característica que, assim, você não tinha como assistir um episódio lá, começar a ver o 4º episódio, depois ver o 2º. Ela era uma obra serial. E isso tinha um sabor inovador. Ela era filmada como se fosse cinema. Era um diretor de cinema fazendo televisão, porque são 2 veículos completamente diferentes. Na indústria americana, isso é entendido de uma forma diferente. Atores que trabalham em televisão, de modo geral, não trabalham para o cinema. Vou fazendo um recorte lá, né? Estou falando uma obra lá, final dos anos 1980, começo dos anos 1990. E ela é extremamente datada nesse sentido de ser um marco temporal mesmo. E aí, esteticamente, tudo pode ser questionado, como toda obra em andamento, né, toda arte que evolui, acaba sendo. Até que ponto Cantando na Chuva é um filme clássico, imortal, ou um filme velho, antigo, datado, né? Até que ponto E o Vento Levou Assim, os filmes do Chaplin, assim. Ou todos os movimentos dos cinemas mundiais, né, das escolas de cinema. Esse assunto acadêmico, ele esbarra no comércio, ele esbarra na programação. E televisão, que sobrevive de audiência por conta do intervalo comercial, precisa que a coisa vire um burburinho. Como diria o Homer Simpson, ele tem saudades da época que a televisão passava Xerife Lobo, que é a série predileta dele. Porque é aquele tipo de humor, é uma série bem feita, né? Como a gente muito consumiu aqui
Esquadrão Classe A, o Incrível Hulk, né? Super Essa Máquina. turma setentista, oitentista, né? Homem de 6 milhões de dólares. Buck Rogers. Mas são séries que, quando você vai ver hoje, elas séries que tiveram 2, 3 temporadas, com 13, 18 episódios cada temporada, e aquilo ficava durante anos, passando e reprisando, e mudando de emissora, e tudo bem, até hoje, se passar, é capaz da gente assistir um episódio isolado. Twin Peaks, por ser um produto televisivo, com uma estética cinematográfica, com uma estrutura narrativa que sai do raso e mergulha em outros campos, outras camadas, ela faz a diferença, fez um marco e autorizou tudo o que veio depois. Se existiu depois um Arquivo X, se existiu mais tarde, se existiu um Lost, né? Se existiu 24 Horas, se existiram as séries que precisam de narrativas, que você tem que começar a assistir do primeiro episódio e ir até o fim, é porque no primeiro momento houve Twin Peaks. Eu não sei realmente de conhecimento aqui, aí algum ouvinte pode, né, nos alertar, se existe alguma obra nesse sentido anterior a Twin Peaks. Eu desconheço. Tem uma série também só, que eu sou muito fã, muito fã, chamava-se Contrato de Risco, que passava na Rede Globo. Em inglês, em nome original era Stingray, né? Essa é uma série que só teve uma única temporada, com, se não me engano, 18 episódios, e ela não era uma série de construção única, você consegue assistir episódios diferentes, mas ela tem um mistério sobre o protagonista. O protagonista é aquele cara que é um anônimo, o apelido dele é Stingray, porque ele usa um carro, né, um Corvette chamado Stingray, que é um carro que eu acabei ficando apaixonado. Outro dia eu parei na rua até para fotografar, tem pouco, inclusive em Curitiba. E esse é o personagem que ele tem livre acesso a muita coisa, é um justiceiro, ele escolhe os casos que ele achar que vale a pena, é um cara que tem recursos, mas você não sabe o passado desse cara. Só que à medida que os episódios vão passando, você vai conseguindo construir. Cada episódio conta um fragmento do passado desse personagem. Então você não tem uma narrativa sendo construída, mas você tem a construção de um personagem. Que é algo também, para mim, inovador. Eu lembro quando eu vi isso lá nos anos 80, aquilo muito me chamou a atenção, porque eu queria saber mais quem é esse herói, né? E aos pouquinhos ia sendo entregue, uma série que foi abandonada. Eu tenho os roteiros da série, até é um produto de estudo meu, assim, falando de uma coisa de mais de 30 anos atrás, né, que eu estudava. E aí vem depois Twin Peaks, né, e depois vem tudo isso que a gente vê hoje, né, Arquivo X, Game of Thrones, né, todas essas coisas que você não consegue simplesmente assistir episódios isolados, né. Você até pode, né, mas você vai estar deixando de aproveitar muita coisa. E aí devo dizer o seguinte, fazendo esse recorte, já que a gente tem mais ou menos a mesma idade, que justamente, além de toda a questão da estética, a narrativa de Twin Peaks foi uma coisa que explodiu cabeças, né? Ela veio com o pé na porta num período, e veja, nos 80, como que era o nome deixa eu achar aqui o produtor do Esquadrão Classe A, que era um cara que fazia, todas as séries eram dele. Espera aí que eu já lembro o nome dele aqui. Que era o cara que fazia tudo. Que era o que fazia também Super Máquina, todas essas coisas, não é? O Frank Lupo, co-criada Frank Lupo, Steven Cannell. Como foi nos anos 60 lá o Gene Roddenberry, né, com várias séries. Sim, e eram showrunners, né, como tem ainda hoje, o Abrams e tal. E eram caras que produziam série de tonelada. O cara davam aquele Steven A. Larson, não é isso? Que tinha também, né? E daí eram caras assim que produziam, o cara dava argumento, que tal se a gente fizer uma série com um cara perdido no espaço, não sei, porra, boa! E aí eles faziam. E aí era isso que o Glauber falou. Você fazia ali, de repente, 2 temporadas de 10 episódios, como foi a própria Star Trek, né, inicialmente,
que teve ali uma temporada, foi cancelada, depois voltou, teve mais 2, e até hoje aquilo passa e todo mundo assiste, né? Todo mundo acha assim, nossa, Star Trek teve episódio pra caceta, não teve, né? Foram 3 temporadas e acabou, né? E o Glenn A. Larson, né, Steven? É Glenn A. Larson. E aí o Glenn A. Larson é um cara que tinha argumento pra caramba e fazia Sullivan e Massadas das séries. E eram séries totalmente descompromissadas com realidade, desconectada com tudo. E aí você tem Twin Peaks, que daí ela fez pelas séries o que depois o Batman Cavaleiro das Trevas e o Watchmen fizeram pelos quadrinhos. Que aí, inclusive existe, né, o Alan Moore diz que é uma maldição, né? Ele falou que até hoje ninguém superou o Watchmen e todo mundo quer copiar. Então todas as séries, inclusive The Boys, tudo é porque ninguém conseguiu superar o Watchmen. Exato. Né? Então Twin Peaks fez a mesma coisa. Então chutou o bago, goste ou não, ela mudou os rumos das séries de televisão, né? A primeira temporada acho que só teve 8 episódios e a segunda 22. Isso aqui. Deixa eu aproveitar e pedir para os Ares, que é bom ter uma opinião diferenciada. Tem alguém que é muito mais jovem do que a gente, Goya. Muito mais jovem. O Goya, assim, toda vez que eu tento alcançar a idade do Goya, ele foge um pouquinho. Foge, né? Mas quem tá vindo na beira aí é o Zarski, né? Eu tô vindo atrás. Você não tinha visto na época, né? Você não é contaminado, né, pela história. E o teu repertório de televisão, cinema, né? Tua curiosidade, né? Tua paixão por Dark, né? Que a gente já conversou. Sim. O que você viu há pouco tempo, Twin Peaks? Então, que nem eu tava falando. Quais foram as tuas impressões, exatamente com relação a uma obra no tempo? Então, que nem eu tava falando antes, né? A gente... eu tinha visto, só ouvido falar de Twin Peaks, né? Tipo, eu nunca tinha parado pra assistir, porque, primeiro, eu não conseguia assistir, achar em lugar nenhum de streaming. E eu tenho preguiça de baixar as coisas pra assistir. Daí, eu lembro que saiu aquela 3ª temporada na Netflix. Aí eu assisti essa temporada, né, que tava lá disponível. Só que ela é uma temporada que ela é continuação da série, né, 25 anos depois, 20 e poucos anos depois, se eu não me engano. E que ele até coloca isso na série depois, né. Mas aí eu vi isso meio que só, beleza, né, não saquei qual que era e não tive essa vivência que vocês tiveram na época. Mas eu sempre gostei do David Lynch como diretor. Então eu já tinha assistido coisas do David Lynch. Eu já tinha assistido O Veludo Azul, Estrada Perdida, aquele Island Empire, aqueles outros filmes que ele tinha feito. Eu já sacava mais ou menos a ideia. Duna, né, dele também, né? Aquela versão. Então eu já sabia mais ou menos como ele era, assim. Eraserhead também já tinha visto. Quando eu fui ver a série, uma série que inspirou coisas, né, que nem Arquivo X, que é uma série que eu gosto bastante e tal. A primeira temporada eu assisti e ela é bem uma série de mistério, né? Assim, que envolve lá o assassinato da Laura Palmer. Então o detetive, a galera tá lá investigando o que é isso e tal. E beleza, eu gostei pra caramba. E ela fecha nessa coisa, né? Tem um mistério ali. Só que o que eu acho bacana da série, o que eu peguei de impressão, assim, é que ela não era só uma série de mistério, né? Ela é uma... exatamente, o Goya colocou aqui, o Arquivo X é uma influência... declarada influência do Twin Peaks, exatamente. O que eu achei legal do Twin Peaks na série, que daí já é coisa do Lynch, provavelmente, do Mark Frost lá, é que, além do mistério, a cidade é estranha, as pessoas são esquisitas, tem um bizarro ali. Você assiste e fala, essas pessoas são estranhas, sabe? Tem uma mulher que tem um bebê toco. Aí você fala, que a mulher tem um bebezinho toquinho lá, que é um pedaço de madeira. Tem umas coisas assim, que você fica meio, que é isso, né? Então isso já é legal. Na segunda temporada, que eu tava até comentando com vocês, o que acontece? Eu continuei com essa expectativa desse mistério, dessa investigação, dessas coisas. Então, até certo ponto, até o episódio, pode falar de spoiler aqui, né, galera? Assim, a série tem muito tempo. Aliás, eu podia dar só uma sinopse, né? Pra quem não viu, não sabe do que se trata, né? Então vamos lá, Qual né? É a premissa da série. Twin Peaks a ideia de que Twin Peaks é o nome de uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Eu não lembro qual lugar que era lá.
mas dessas cidades pequenas, assim, de interior, onde aparece o corpo de uma jovem, né, nas margens de um rio lá, e embalado num pacote, e ela foi assassinada, né? Então é uma parada bem, né, tipo, a galera, pô, mas como é que aconteceu isso? Daí o FBI, né, acho que o agente vai para lá para investigar esse assassinato da menina. E o que é legal é que a cidade é uma cidade pequena, onde todo mundo mais ou menos se conhece, e a Laura Palmer, né, que é a menina que foi assassinada, ela tem vamos dizer assim, era uma pessoa popular, era uma pessoa que todo mundo conhecia ali, então ela tem, só que ao mesmo tempo ela tem um lado obscuro que a série vai assim, mostrando aos pouquinhos, porque daí como que é o Cooper, né, que é o policial, ele vai investigando, eles vão investigando através de leituras dos diários dela, informações que eles vão conseguindo. Então, mas é essa a premissa da série, né? E a segunda temporada ela continua isso daí, né? Aí na segunda temporada, como eu estava falando lá, o que eu achei que até onde que eu achei que eu gostei? Até o momento que é revelado o assassino, né? Você saca que foi uma pessoa lá que matou. Aí eu falei, porra, legal. E agora? O que vai acontecer, né? Aí nesse momento pra frente, começa, pra mim, tá, gente, assim, eu não acho que é ruim, mas ela começa a viajar de um jeito que eu, porra, mas o que tá rolando, sabe? Aí eu só sentei e assisti, sabe? Assim, eu não fiquei tentando entender as coisas. Falei, eu só vou ver o que tá rolando, tipo, aí eles vão, o Cooper começa a ter as alucinações dele, sonhar com a sala, o Black Lodge lá, né, que é aquela sala com cortina vermelha, o gigante aparece pra ele lá, aí tem o anãozinho, daí você, porra, o que tá acontecendo, né? Ela começa a ficar meio sobrenatural, não sei se essa é a palavra certa, assim. Aí nesse sentido, eu acho que dá a impressão de que foi assim, né? Eu fui ler depois um pouco a respeito da série, da produção, parece que o Lynch e o Frost, eles meio que eles saíram da série, da produção, porque o Lynch foi fazer o Coração Selvagem que ele fez, né? Nesse período. Então, assim, eles não estavam o tempo todo ali na série. Eu não sei se foi por isso que a série acabou meio que largou na mão de alguém e foi indo por um caminho talvez diferente, ou se foi assim, é uma série de investigação de um assassinato de uma menina, você revela o assassino e aí, pra onde que vai, né? Dá a impressão de que talvez não souberam, não sei, essa é a minha opinião, continuar essa ideia, esse mistério, talvez, não sei. Não precisava nem revelar o mistério, talvez, sabe? Mas simplesmente, sei lá. E daí eu achei que foi... Eu só sentei e terminei de assistir pensando assim, beleza, vai para algum lugar que eu não quero saber a explicação ou não, só quero ver o que vai acontecer, né, assim. E meio que sem esperar muita coisa, que eu acho que é um pouco disso. E daí eu tive essas impressões. Eu gostei muito da primeira, a segunda, até essa parte. Depois eu achei que ela deu essa viajada um pouco, assim. Daí eu não sei, né? Tipo, no sentido de surreal ou não. E ela... E daí quando acaba eu falo, beleza, mas eu acho que, sei lá, não gostei tanto assim quanto eu gostei da primeira temporada. Aí fui ver o filme, né? Como eu tava contando lá, Os Últimos Dias de Laura Palmer. O filme, para quem tá ouvindo, ele conta a história de antes da Laura Palmer morrer. Então, tudo tanto que a série não sabia para onde ir, o filme vai para trás. O filme vai para trás, exatamente. Daí, isso eu achei genial. Porque daí, assim, na série, você conhece um lado da Laura Palmer, que é o lado que você vai lendo. Ela fazia tal coisa, mas nossa, que absurdo, não sei o quê. E daí o filme mostra isso. Mostra que ela era uma menina, que ela se envolvia com droga, ela se envolvia, né, tipo, com os caras dessa parada mais... Ela ia num bordel lá. Bad Boys. Então, assim, aí você viu um outro lado. Isso eu sempre achei legal, que é uma cidadezinha pequenininha, pacata ali, mas que tem uns segredos e umas bizarrices escondidas, assim. Todo mundo tem uma coisa que é do mal. Me lembrou muito um jogo que eu joguei, que eu amo esse jogo, é o Silent Hill, sabe? Do Kojima? Não sei se é do Kojima, sei lá, da Konami. Que é o cara vai pra uma cidade que as pessoas são meio malucas e tarará. Me lembrou essas coisas. Daí o Silent Hill é muito inspirado em coisas do Lynch também, eu fiquei sabendo. Também. Agora, enfim, mas essas são as impressões que eu tive, galera, assim. Eu queria saber, assim, se você, para você ficou evidente uma coisa que na época
tinha um tom de denúncia, por mais que fosse uma série de mistério, investigação, sexualidade, uma certa dose, um esquisito erótico, mas se fica claro, assim, aquilo que foi um barulho, que era assim, é uma série de denúncia da sociedade americana. Sim. Se vende como um modelo perfeito de civilização. Na verdade, tem algo de muito podre debaixo dessa camada, desse verniz, né? Sim. Porque casualmente... Em especial as pequenas cidades conservadoras, toda aquela conversa. É tipo aquela história do homem de bem, né? Vai casar com o surgimento de uma outra série que também denuncia a sociedade americana numa cidade pequena chamada Springfield. Né? Sim. Os Simpsons faz esse serviço também dessa denúncia social, né? Isso ficou claro para você? Porque essa temática talvez seja datada hoje. Porque isso não é mais segredo para ninguém. Sim. Né? Não, exatamente. Isso que você falou, cara, tipo, talvez para mim não foi um impacto tão grande quanto foi para quem assistiu na época, porque isso já é mostrado em muita coisa que eu já assisti atualmente, né? Mas real tem essa crítica, porque tudo que você, tipo assim, o que você percebe lá é que é uma cidadezinha pacata, super conservadora lá, onde todo mundo é o cidadão de bem, e na verdade não é. A Laura Palmer é o retrato disso, que é a menina da escola, bonita, popular, que tem um monte de segredo obscuro por trás, sabe? Lógico, nesse mesmo período, em 90, 91, o Supla gravou uma música chamada Menina de Família Safadinha. Olha aí, ó. Então, já é que nem você estava falando, né? Era o que no momento era criticado. No momento, era o zeitgeist ali, né? Sim. E com relação ao sabor da série, você estava tentando lembrar, o Goy estava tentando lembrar uma série que viu esse tempo que talvez tenha lembrado, ou o Zadsky, né? Era o Goy, eu acho que ele estava falando. Eu lembrei eu tive a sensação, agora, assistindo Ruptura. Ah, sim. Terminei Ruptura, de ver a segunda, inclusive. Tem uma denúncia rolando por baixo de um véu aí. Que ninguém quer deixar claro do que se trata. Sim. Eu fiquei com esse sabor, até uma trilha sonora meio minimalista, uma coisa meio... Né, que gera um certo incômodo, né? Ela é linda, como o Twin Peaks também era lindo, mas tem algo de perturbador o tempo todo ali. As pessoas, os personagens estão dizendo coisas e eles estão evitando falar outras coisas. É bem isso que eu sinto mesmo, cara. É meio que uma parada de bizarrice mesmo, né? Você olha assim, é meio... Pô, isso é estranho, te causa uma estranheza, igual você escutar música atonal, por exemplo, né? Você tá acostumado a escutar, sei lá, música clássica, contemporânea, tipo, você vai escutar, sei lá, um cara do atonalismo lá, um Villa-Lobos do período atonal, sei lá. Aí é esquisito, né? É massa, mas é esquisito. Mas é isso mesmo, cara. O Ruptura, total. Eu, inclusive, terminei de ver a segunda temporada, cara. Loucura também. A trilha sonora do Twin Peaks, cara, sempre me chamou atenção. Eu já tinha as músicas no meu celular de notificação, essas coisas assim, porque o Lynch sempre me chamou atenção, o Lynch, né? Quando eu vi Veludo Azul, eu fiquei maluco. É a Isabella Rossellini, que é a atriz lá, né? E o próprio... A trilha sonora do Twin Peaks é Angelo Badalamenti. Isso. Cara, eu achei... Eu sempre gostava, cara. E o Lynch, ele era músico também, né? Ele tocava, ele gravava coisas também. Então tem várias coisas que você vai ouvir, porra, eu sempre curti. Aquele episódio que a gente gravou da menina que teve o derrame, que ela gosta muito do Lynch, que o Lynch vai e tal, assim. Não sei se você tava participando também já. Então, mas assim, eu gosto pra caramba. Então, essas coisas da trilha já me chamam atenção. A trilha me lembra coisas, tipo o Veludo Azul, assim, que é uma parada meio noir, tem coisas que é só batera, com a caixa, com a vassourinha tocando, que é meio o Birdman lá, sabe? Aquele bagulho só da batera conduzindo. E daí tem coisas que é uma coisa meio sensual. É anos 90, então vai ter mulher com peito de fora, vai ter cena de nudez, todas essas coisas assim, nas cenas da boate lá mesmo, é bem isso, né? Assim, até meio... demais, né? Pra hoje, né? Se a gente for ver. Mas pra época era super normal, né? Fazer. Mas... E na verdade foi censurado, né? Na própria televisão brasileira, ele tinha um horário para passar, só depois das 11 da noite, né? Eles colavam antes de indicação classificativa ali. Eu não sei se era 18 mais, a série, mas o que
era mais esquisito ainda. Uma série dessa foi um sucesso, né? Uma série para público adulto nesse tom, né? Sim, mas também era do Você período... chegou a ler o Diário Secreto de Laura Palmer? Eu não, cara, não sabia que tinha isso aí. Eu já leva pra mão isso aí. Eu li. Que massa. Eu tenho na minha biblioteca. Olha aí, Você ainda tem ele? Tenho. Eu Escrito pela tive, mas filha, acabei né? dando numa das mudanças. Que massa. É daqueles livros que a galera lança, tipo, baseado brochura, né? Uhum. Que legal. Mas é desdobrado da série. É produção encomenda do David Lynch. Que legal. Então, já era além de tudo, uma obra multimídia. Sim, gera uma interação a mais, né? Já tinha essa pretensão, exatamente. Pô, que legal, mano. Mas eu não vi, cara. Mas essas coisas que você falou, eu senti, cara. Assim, mas que nem eu te falei, talvez o impacto que é pra mim não foi o mesmo impacto pra quem assistiu na época, assim, né? Porque você já saca coisas que estão ali, né? Assim, mas é bom do mesmo jeito. Mas eu tive essa impressão de ter gostado mais da primeira, de ter gostado mais do filme, porque eu tive uma sensação de que ela deu uma desandada ali no final, do final pra série, sabe, assim. Mas não que seja ruim, mas eu tive essa impressão. E daí tava falando do filme, cara, eu sempre chamo ele de Jack Bauer, né? O Kiefer Sutherland no filme, é um policial. Eu falei, o cara colocou o David Bowie, tá no filme, cara, porra. Sim. Falei, meu Deus, o cara colocou todo mundo. Eu achei isso muito bom, cara, assim. Então eu achei umas coisas bem legais, assim, cara, do filme, assim. Dos últimos dias de Laura Palmer, acho que é Firewalk With Me, né, o nome original, né? Firewalk With Me. E daí, assim, uma outra coisa também que eu acho que vocês devem ter vivido, que pra mim não foi a mesma coisa, é esse lance da multimídia que rolou na época. Se você jogar, sei lá, Twin Peaks no Google agora, em imagens, vai ter uma imagem, por exemplo, da vocalista do Blonde com uma camiseta escrito I Killed Laura Palmer, sabe? Um monte de outras coisas que era meio que da época, assim, e tipo, meio que foi, tipo, sabe, porra, que legal. Tipo que nem o Stranger Things fez, né? Que aparece lá o joguinho do Stranger Things, é o copo, é a almofada, é a camiseta do Hellfire Club. Sai da TV. Então isso deve ter sido mais ou menos toda a comoção que o Stranger Things causou ali no lançamento, vamos dizer assim, que todo mundo parou pra ver, né? Foi uma coisa muito marcante. E pra época, assim, pô, legal pra caramba isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Mudando um pouquinho de Twin Peaks pra outra série que a gente tava comentando. Mas então antes de mudar pra outra série, deixa eu falar uma coisa. Tá. Sobre a influência de Twin Peaks no Arquivo X e vice-versa, o Chris Morgan admite que existe essa... Chris Carter, não Chris Morgan. Chris Carter, ele admite que existe essa influência e existe uma HQ chamada Arquivo X Ano Zero, aonde o Mulder e a Scully vão parar num restaurante e tomar um café. E daí eles começam a tomar o café e o Mulder fala, essa é uma xícara de café muito boa. Como diria um amigo meu no noroeste do Pacífico, que é onde acontece o Twin Peaks. E é a frase recorrente do detetive do detetive Cooper quando ele bebe café em Twin Peaks. Ele diz, nossa, essa é uma xícara de café muito boa. Damn good coffee. Né? E daí confirma que realmente existe, e existe uma teoria da conspiração na internet que as histórias do Twin Peaks e Arquivo X ocorrem no mesmo universo ficcional. Olha aí. Aí, ó, só para... No caso, no Canadá, né? Isso. Que tem a mesma geografia, né? Né? É verdade. Sabor, Pior mesmo, né, cara? Olhando assim, tem a mesma vibe, assim. E a série lá, de jogos que eu te falei, o Silent Hill, também tem a mesma pegada de ser, né, aquelas árvores, né, tipo, cipestre, né, e tal. Uma série mais nova, não é essa talvez que o Goya tava tentando lembrar, porque não é muito a cara do Goya isso, mas é uma série da Netflix
que é baseado numa série de quadrinhos, né, do Art Comics, que é o Riverdale, né, que é tipo a Turma da Mônica, vamos dizer assim, é um quadrinho da Turma da Mônica americano, vamos dizer assim, todo mundo na infância já viu e tal, e daí fizeram a turma do Art, né, que é o personagem principal, numa coisa mais de mistério, meio Scooby-Doo, né. E o cara que é o quadrinista, que é o criador da ideia do Art mais assim nessa vibe, é o Roberto Aguirre Sacasa. Ele é um fã declarado de Twin Peaks. Então, na série da Netflix do Twin Peaks, a atriz lá que faz como que é o nome da garçonete lá do RR, lá do Diner, não é Sul. Eu não lembro. A menina que tá sempre lá no Twin Peaks, no Twin Peaks, deixa eu ver aqui, vou ter que achar o elenco aqui, peraí. É a Shelley Johnson, que é a Madchen Amick, o nome da atriz, a loira, que trabalha lá no Diner, que ela tinha um romance com o Bob, daí com aquele cara do cabelo comprido, que era meio escrotão, que ficou vegetando, aquela atriz lá. Ela tá na série do Riverdale, ela é mãe de uma menina da série, então ele coloca a atriz lá na série pra fazer referência a Riverdale, a Twin Peaks. O diner que tem lá em Riverdale, na série, é um diner muito inspirado no diner de Twin Peaks. O uniforme das garçonetes é aquele verdinho, meio azulzinho lá, de piscina também, que é igual. Então o cara é muito fã. E algumas cenas, né, tipo de escadaria, de enquadramentos e tal, é cópia do Twin Peaks. Então você joga na internet, assim, tem uns quadros, tem um mistério, tipo na série Riverdale, um corpo aparece no rio também, morto, de um jovem, daí eles estão tentando investigar. Só que é uma coisa mais adolescente, então não é, lógico, não é uma parada mais adulta, assim. Mas é bem interessante. Eu assisti a primeira temporada de Riverdale e eu achei muito legal, cara, assim. E depois eu fui ver essas referências, eu falei, nossa, que legal, ó. Então tem várias coisas muito interessantes, assim, do cara que criou. E os quadrinhos dele são bem legais também. Depois ele tem uma vibe meio de infanto-juvenil, como o Guai colocou no começo ali, mas interessante, cara, vale a pena de ver. Mas o que eu queria falar sobre Dark, que é outra série que eu amo, que descobri recentemente que o Glauber também gosta muito, e enfim, eu queria perguntar, assim, que nem eu tava falando antes, eu assisto Dark todos os anos, cada ano, de novo revejo, acho uma série muito boa, eu gosto demais disso. Mas eu queria perguntar pra vocês, além daquilo que a gente tava conversando, você comentou do roteiro, que é uma coisa que chama muita atenção e tal, o que assim, o que chama, assim, o que faz a série ser uma série, vamos dizer assim, uma obra fechada, boa, assim, vamos dizer assim, no sentido de ser, puta, essa série é perfeita, sabe? O que chama pra vocês? Assim, como que nem o Glauber, como um cara que é da área, né, vamos dizer assim, do cinema e tal, e o Goya como pessoa que nem eu que gosta. que faz pra vocês? Enquanto o Glauber pensa, deixa eu dar meus 2 centavos de quem assiste, do consumidor de série. Uhum. Para mim, eu acho que uma das coisas que faz uma série funcionar bem é, como qualquer livro também, é você ter ideia do todo que você vai passar, começo, meio e fim. Porque a série que você deixa em aberto ou que funciona demais, o pessoal diz, vamos fazer mais uma temporada, é onde desanda tudo. E fora que, então, no geral, por exemplo, um exemplo que para mim funcionou demais, Avatar da Nickelodeon. Avatar sempre foi programado para ter 3 temporadas e a história é fechadinha, bonitinha, tem um errinho aqui, um errinho lá, mas a série funciona nota 10 até hoje, porque ela tem uma proposta e ela encerrou na proposta, ela não se vendeu. E outra que é a maldição da 5ª temporada, né? Quase todas as séries, as melhores séries, terminam no geral, ou na 3ª ou na 5ª temporada. E quase tudo que passa da 5ª temporada amarrota e vira uma nhaca. Então você vê séries que... O próprio Arquivo X é um exemplo. Ele funcionou muito bem até a 3ª temporada. A 4ª e a 5ª ele se arrastou dali para frente. Foi só ladeira abaixo, né?
E aí, por quê? Porque são produtos que, na realidade, necessariamente você não consegue renovar, porque aí a história cansa, tudo vira. Criminal Minds é uma série que começou muito boa e foi desandando ao longo do tempo, né? Então, as fórmulas cansam. Isso é uma coisa bastante evidente. E aí eu vou passar para o profissional, que daí ele vai poder escarafunchar isso. Não por isso, mas quem fala não é o profissional, mas é o fã, né? É o espectador aqui. O espectador, enquanto espectador, é lógico que a gente assiste, quer se entreter, quer se emocionar, né? Quer se divertir, né? Quer se surpreender. Esse é o segredo do bom roteiro de qualquer obra, né? De qualquer contação de conversa ao redor do fogo, são as histórias que nos emocionam e nos surpreendem, né? O Robert McKee, o cara do Story, né? Ele já fala isso. Escrevam histórias que emocionam e surpreendem. Então, esse é o compromisso. E aí, enquanto produto, as que mais me chamam a atenção são aquelas que têm uma ideia de como, no mínimo, uma ideia muito bem... Ideia que eu digo assim, um pensamento inicial de como será finalizado, né? Ao final de Hamlet morre. Ao final de Romeu e Julieta morre. Ao final de ET, o ET vai embora, né? Ao final do Tubarão, o Tubarão morre. Então, quando você tem isso, como é que você preenche de uma forma que emocione, né? E surpreenda as pessoas, né? Então, as séries de televisão, aí falando sobre séries, para mim as que chamam a atenção são exatamente essas, que têm uma proposta inicial e como desafio fazer isso. Só que no negócio, e aí não tem como não falar de dinheiro e entender isso, fica muito difícil você parar a máquina quando ela está fazendo ouro. Quando a galinha está botando ovo de ouro o tempo todo, e você falou que ela só ia fazer aquilo até data tal. E a indústria, ela é muito cruel nesse sentido. No sentido de você, se precisar, tira o showrunner e coloca outra pessoa. Porque o detentor do direito, que é o produtor, quem quer que seja, ele vai querer continuar faturando, né? As denúncias, as histórias que tem, seja em Hollywood, seja em qualquer outra instância, isso é fatal, né? Que é o que compromete o resultado final da história. Então, o próprio Chris Carter, no Arquivo X, mais tarde, ele falou assim, a programação inicial da série era durar 7 temporadas. Já tinha esse número mágico, 7 temporadas. Ele falou, nunca deveria ter feito, né? Tanto que o arco que vai da metade da 7ª temporada até a metade da 9ª temporada, ele é um arco completamente tampão. Você extrai ele e puxa os últimos 6 meses da última temporada, a história fecha. A mitologia fecha, né? Pega o Jack Bauer, né? 24 horas. A proposta inicial ele atendeu, era fazer 9 temporadas, né? Você pega Monk, é uma série que eu adoro, era para ter 7 temporadas, teve 7 temporadas. Então, é quando o showrunner, né, o criador, junto com o negócio, ele tem um contrato bem firmado de, não, vamos fazer isso aqui. Senão fica a bagunça do Lost, por mais que eu ame Lost, eu reconheço todos os problemas que Lost tem, né? O J.J. Abrams, ele começa, ele sai de Lost, greve de roteirista, e ele volta para corrigir os problemas que estavam ali. Que na época ele estava fazendo lá a Missão Impossível 3, né? Depois ele foi fazer lá o Super 8 e tal, mas Lost teve isso, né? E para mim, aí sim, tudo isso dito, respondendo a pergunta do Zarski, né? Cara, nada me tira mais assim. Eu vou dar 3 momentos, tá? 4 momentos. Primeiro era o Arquivo X, tá? Grandioso, com todos os problemas que teve. Aí Lost, grandiosíssimo, né? E aí eu achei que depois de Lost nada ia mais me surpreender, nada ia ser mais tocante. Até que veio Breaking Bad. Aí Breaking Bad pra mim eu vi grandes séries depois, Succession é uma grande série, Dark, mas Dark eu já coloco como uma mini. Dark é um exemplo ótimo, né? Em 3 temporadas, fechou e acabou. Produção alemã, não é produção americana, né? Mas o Breaking Bad, ele é um ótimo exemplo de como a coisa tem que começar e terminar. E tem problemas no meio da série, e você vê o showrunner resolvendo esses problemas.
né? Não sei se vocês chegaram a assistir o Breaking Bad, né? Sim. Opa! Mas, por exemplo, a cleptomaníaca lá da cunhada do Walter White, né? A mulher do policial começou a roubar coisinhas na loja. Aquilo ia para um arco narrativo que eles abriram mão. Começou aquilo que não ia dar certo e tira fora da série. Então também não é uma série perfeita, mas ela finaliza. E aí depois disso, quando eu achei que nada mais ia suprimir, veio o Better Call Saul. Aí Better Call Saul é algo simplesmente extraordinário. Extraordinário. Eu não vi, e é uma série que funcionou acho que pela simplicidade e pelo ator, né? É um conjunto de coisas ali. Mas Better Call Saul é uma experiência cinematográfica. E é fora da curva, né? Narrativo, é um desafio de resgatar alguns personagens, é matar saudades, como diz o Goya, quando relê O Senhor dos Anéis, você reencontrar velhos amigos ali. Você reencontra em dado momento o Walter White e o Pinkman. Então ele faz ele atende o fã ali. Mas para mim são essas aqui no sentido de serem perfeitas, né? Como, por exemplo, também para mim, aí atravessando o Atlântico, as produções da BBC. As produções da BBC, né, tem Sherlock, por exemplo, tem problemas ali na última temporada, mas eu acho de um arco narrativo simplesmente incrível. Cinematograficamente, uma experiência sensacional. Ou o Poirot, né? O Hercule Poirot, também da BBC, né? O personagem da Agatha Christie. Foram 23 temporadas. Caramba. E pega o tempo de vida de todas as obras do personagem da Agatha Christie. E as temporadas são assim, tem temporadas com 6 episódios, temporadas com 3 episódios, temporada com 1 episódio, temporadas com 8 episódios. Era aquilo que dava para ser feito da melhor forma possível. Com o mesmo ator, o ator envelhece com a história. Então, aquilo é atender o fã. Aquilo é fazer de um jeito que, ao passar do tempo, você vai ter uma obra na história, assim, uma obra de arte. Isso é, no mínimo, digno de respeito, né? Você lidar as coisas desse jeito. Porque senão vai cair, olhando o outro lado, né, da fita de moleques, como a gente falou antes, mas você vai cair para o outro lado, assim, de obras que são muito divertidas e sensacionais, mas que infelizmente não acabaram. Foram obras inacabadas. Como Todo Mundo Deu Chris. Sim, né? Todo Mundo Deu Chris é uma série interrompida, né? E também, por exemplo, uma série que eu já vi 3 vezes, ela que eu acho simplesmente genial, que é o My Name is Earth. Ah, tô ligado, sei. Ela acontece o mesmo problema do Todo Mundo Deu Chris. Era uma coisa de renegociar, de ir vai para a emissora tal, vai para outra emissora, e naquilo o Jason Lee já estava fazendo Alvin Esquilos 3, e aí encerrou, assim, simplesmente uma série abandonada, né? Infelizmente. E aí então o fã fica chupando o dedo, né, tentando entender como é que a série poderia terminar. E para quem quer saber como poderia terminar essa série, como terminaria, durante a pandemia, os podcasts, quando estouraram, né, o Jason Lee conta como que era o roteiro do último episódio. Aí fecha a série e você pensa, cara, eles tinham que fazer nem que seja hoje, assim, com inteligência artificial, com animação, né? Como fizeram com a Caverna do Dragão, né? O último episódio. Sim. Tem o último episódio, é verdade, né? E também é uma série incrível, né? Sim. É uma lenda, né? Sempre foi lenda o último episódio. Daí depois descobriram que rolou, que tinha ideia mesmo e tal, né? Pô, muito legal. E o que acontece? Não tem como fugir de Freud. Não tem como fugir de Freud. Star Wars é prova disso e... É bem isso. É pai, é mãe, é Twin Peaks, né? Twin Peaks, né? Os 2 6, né? Jogar psicanálise para cima de Twin Peaks, a gente vai afundar na tragédia humana. É bem isso. E sempre que faz isso funciona, né? Quando você puxa o aporte mitológico ou mesmo arquetípico, vai funcionar. Sim. Né? Porque você estabelece um vínculo. Twin Peaks dá pra montar um baralho de tarô com os personagens. Mas o próprio, por exemplo, Guerra dos Tronos mesmo, Guerra dos Tronos,
Na aula de tarô, eu cito que, por exemplo, a todas as mulheres ali da Guerra dos Tronos são todas cartas da realeza do tarô. Você quer estudar a realeza do tarô, rainhas e princesas? Vá assistir Guerra dos Tronos. Porque ou leia, de preferência, lê os livros, que você vai ver bonitinho ali, você identifica essa carta tal, essa é a carta tal, né? Os tipos psicológicos ali. Tá declarado. Falar em Game of Thrones, foi também uma série que trouxe essa coisa de você ver todo domingo à noite lá, né, também, né, pra quem assistiu ali na época também, a galera ficou bem presa, né, assim, bem... Eu acho que a gente tava falando do Dark, o Dark poderia ter feito isso, sabe, com a série. A Netflix poderia ter feito dessa forma. É que é um outro contexto, né, assim, eles vendem de maneira diferente, né, mas já pensou se... Porque o produto que vai pra stream, ele é entendido diferente a narrativa dele do produto que vai pra TV, né, ou vai pro cinema. Né? Sim. Nossa, mas ia ser muito interessante. Você assistir essa semana, você fala, porra, você ficar a semana inteira, você viu o que aconteceu e agora? Quando o Jonas aparece lá, o último episódio da segunda temporada, né, que a Marta morre, daí ele, porra, cara, e agora? Mas você ficar, quanto você vai, né? Acho muito legal isso daí, cara, de você esperar, sabe, as coisas, assim, de você ter essa questão. Eu tive pouca coisa com isso ultimamente. O True Detective foi uma série que eu acompanhei o lançamento da última temporada, né, que é essa com a Judy Foster, que achei bem boa, inclusive. Eu assisti a primeira, né, achei foda demais. Assisti a segunda, assisti a terceira, e daí quando lançou essa eu fui acompanhando, que a HBO ainda faz isso, né, lança um episódio por semana e tal. E eu ficava meio preso ali, porra, o que vai acontecer agora? E por onde que vai sair e tal? Mas eu sinto falta um pouco disso, cara, talvez disso. Walking Dead foi uma coisa assim também, quando lançou na época, eu acompanhei pela TV, pela Fox. Aquela outra série do JJ também, a Heroes, a primeira temporada, nossa, eu falei, porra, que legal isso. E depois ela dá uma desandada ali também, feia, assim, mas depois tentaram fazer um Heroes Reborn lá, que nada a ver, assim, sabe, enfim. Mas não sei, dessas séries que você falou, cara, que você citou o teu top aí, eu assisti todas. Só não vi o Better Call Saul. No Breaking Bad eu assisti com a Bruna na época, assim, logo quando a gente assinou o Netflix, assim, a gente foi maratonando, sabe? Todas essas séries que passavam, Breaking Bad, Dexter, Prison Break, todas essas, né, foram meio clássicas, assim, no streaming, que entrou, né, pro streaming. E daí eu lembro que a gente fechou o Breaking Bad e falei, nossa, que série massa. Aí teve aquela história de lançar o filme, né, que dava um desfecho pro Pinkerman, né, se eu não me engano. E aí eu lembro que eu assisti o filme e eu falei, pô, eu gostei do filme, eu achei massa, sabe? Não é tão bom quanto a série, mas eu gostei de ver, pô, o que rolou depois com ele? Você fica imaginando, né? Achei muito legal isso. E daí... Não só depois, o que aconteceu durante o tempo que ele estava preso ali. Ele, né? É verdade, pega daí, né? Exatamente, pega daí. E daí o Better Call Saul, quando lançou, eu não me... Camino, né? Camino, é o Camino, né? Isso mesmo. Camino, que é o nome do carro. Do carro, exatamente. Aí o Better Call Saul, quando lançou, eu não... Sabe quando que eu falei, pra mim Breaking Bad fechou. Tipo isso. Então eu nunca fui atrás de ver, sabe? Eu tô ligado que falaram que é bom e tal. Tô ligado. Se permita, assim, assista 3 episódios e tente parar assim. Então, acho que 4 temporadas só também, 4 ou 5 temporadas, se não me engano. É legal de ver, né? Se permita. Vou fazer isso. Eu fiz isso com o Ruptura que você falou. Eu lembro que eu te falei que eu assisti a primeira, né? Aí eu falei, preciso ver a segunda, mas eu vou ver só quando der certo. Daí comecei a ver e fui de uma vez, assim. Falei, nossa, foda. E na realidade, tanto o Breaking Bad como o Better Call Saul, acho que o sucesso das duas se deve muito a uma premissa básica que permeia as duas séries. São sobre os caras comuns colocados em situação limite. Ponto. Esse é o argumento das duas. Pega um cara comum, bote numa merda total e vê o que o cara vai fazer. Como é o nome daquele filme? Essa é a premissa da construção de um personagem, né? Tá lá na mitologia grega, tá na tragédia humana.
você quer conhecer como é que um personagem é? Essa é uma recomendação, inclusive, do próprio Robert McKee, né? Coloque ele, pressione ele na situação extrema e deixa ele se manifestar. Porque se ele sucumbir, não tem história. Agora, se ele não sucumbir, tem alguma coisa que pode acontecer. E vai acontecer alguma coisa muito legal. E o Breaking Bad é isso, e o Better Call Saul é isso mais ainda. E aí o fantástico é isso, que todo mundo vem, não, porque Breaking Bad é não sei o quê. Não, cara, é um cara que tá fudido ao extremo, ele não tem absolutamente nenhuma alternativa e pegue você na situação dele. Você tem um problema de saúde fodástico e tua vida é abaixo de cu de minhoca. Tanto que né? você começa... E você resolve sair disso. Pronto, isso é Breaking Bad. Você começa a série ficando com dó do personagem, né? Você fica, porra, que drama, sabe? E daí você termina com putaço com ele, né? Porque você fala, porra, o cara, né? Tipo, ele se transforma, né? Eu acho muito foda isso. Mas é o que acontece com qualquer pessoa, cara. Como que é o nome daquele filme? Se você pega no plano humano, é o que acontece com qualquer pessoa. Porque, na realidade, a gente vem com ética, moral e o escambau A4 enquanto você não vai para uma situação dessa. Né? Que é o que eu sempre falo. Acho que o Glauber já me viu falando isso em algum momento nas nossas conversas ao longo de 8.000 anos de contato. Né? Mas, por exemplo, eu trabalhei, na época que eu atendia informática, eu trabalhei com um cara que fazia cobranças. E dois personagens, duas pessoas que eu conheci que trabalhavam com cobrança, ambas tiveram problema com a lei. Depois, era daqueles casos que os caras cobravam e depois descobriram que o cara estava desviando dinheiro. Uma, o Glauber vai lembrar, porque é uma advogada famosíssima, foi a primeira advogada mulher de Curitiba e que fazia a cobrança da CWB Turismo. E não sei se você lembra que houve um desvio trilionário de grana da CWB Turismo e estava na mão dessa advogada. A mulher chegou a perder casa própria, tal, deu um puta rolo. E daí o pessoal falou, mas como? Tal. Eu falei, cara, a cobrança ela funciona assim, você começa cobrando R$50, aí você, beleza, tá fácil. R$100, tá fácil. Aí você vê que na tua mão começa a passar 3 mil, 5 mil, 10 mil por dia e você está lutando para ganhar a conta de luz que você está devendo. Aí quando você vê, você está cobrando 100 mil. Você diz assim, cara, se eu tirar milão aqui todo dia de 100 mil, ninguém vai ver. Porque afinal eu estou recuperando uma boa grana para os caras. Só que aí você está ganhando, você está tirando 400 mil. Aí você diz, vou tirar 10 mil por vez. Daí, quando você vê, cara, você tá botando a mão no jarro, porque afinal você é um ser humano, e é difícil você ver passar na tua mão 100, 400 mil, 1 milhão por dia, e simplesmente você é um fudido que anda de Fuque, né? Anda de Celta. Então, assim, e não adianta, qualquer pessoa vai sucumbir. Esse caso da CWB Turismo é uma pessoa que eu mesmo botava a mão no fogo e que sucumbiu em virtude de problemas que ela tinha financeiros, enquanto ela estava recebendo zilhões por uma empresa de turismo, que ela dava muito bem cobrando, até que ela resolveu fazer a caixinha dela. Só que uma hora a casa cai, que também é parte do arquétipo, né? Uma hora a casa sempre cai. E aí tá feito o drama. Então não adianta. A Breaking Bad ele vai lidar com isso, né? E aí todo mundo diz que eu faria diferente, eu não sucumbiria, porque não é você. Não... Porque a hora que você tá lá, você vai roer a corda, como disse o Glauber. Coloque ele numa situação impossível e veja o que ele vai fazer. Então os dois extremos que revelam quem a gente é, né? Você dá poder absoluto, né? Ou você retira tudo, né? Como diz tem algum pensador que disse, eu ouvi a Lucilena Galvão falar isso nessa frase, mas ela devidamente é menina de quem é o autor, né? Mas tire tudo do ser humano, o que vai sobrar é o ser humano. Aí ele se revela, né? Então, um exemplo assim, um pouquinho mais bobo, mas eu lembro
eu nunca gostei da minha infância, adolescência, né? Não gostei muito do universo Star Wars, né? Da cosmogonia Star Wars. Uhum. Não gostava. Depois eu passei a gostar muito. Mas eu me lembro quanto me chamou a atenção eu não lembro se era no Império Contra-Ataca, não, no Retorno do Jedi, quando o Luke Skywalker ele é levado pelo Darth Vader para a Estrela da Morte, e ele tá sem a espada, ele tá sem nada, e o Darth Vader vai conduzindo ele ao lado, conversando com ele, e falando que ele tem que se entregar ao lado negro da força, tarará, tarará, né? E o Luke tá completamente rendido ali. E eu pensava, assim, no alto dos meus 14 anos, eu falei, cara, esse cara não tá armado, esse cara não tem um plano, esse cara não tem absolutamente nada. E o pai dele é o maior escroto da galáxia, né? Uhum. E os amigos desse cara vão tudo morrer. Como é que resolve essa parada, sabe? Então, eu falei, cara, como é que resolve isso, né? Uhum. Cara, resolve ele indo pro martírio e na hora da morte ele gritar pelo pai. Uhum. Porra, aquilo explode a cabeça, sabe? Aquilo explode, é a única, algo nem planejado, mas revelado na história, né? Então porque o Luke Skywalker não tinha força nenhuma contra o Darth Vader, não tinha força nenhuma contra o Imperador, não tinha força nenhuma, absolutamente nada, né? Mas ele sabia o que ele precisava fazer, tinha que ser feito. Uhum. Então isso fala de algo maior, né? Isso fala da trajetória humana, isso fala dos objetivos de cada um. Eu não queria aprofundar desse jeito, mas eu não consigo, viu? É muito forte. Não, e deixa eu falar uma coisa. Para alguns aqui que acompanham nossos episódios já devem ter ouvido falar disso, mas eu fiz, em 96, eu fiz um ritual chamado Ritual de Abramelin, que é o ritual para você ter a visão e a conversação com o Sagrado Anjo Guardião, e é um troço totalmente psicodélico. E muda a vida de uma pessoa, inclusive porque não há como você fazer qualquer coisa por 6 meses de forma ritualizada e não ter nenhuma mudança na sua vida. Então vamos partir dessa premissa que uma mudança é possível. Se você pegar a guitarra e dizer, não, eu vou tocar 6 meses, eu vou levar a sério, no final de 6 meses você vai ter uma resposta. Uhum. É impossível você continuar igual, né? E, enfim, acontece alguma coisa. E eu estava falando com outra pessoa que fez, um cara de fora, que é o Aaron Leach, é um outro magista que eu conheço, e curiosamente nós somos gêmeos de ritual, porque nós fizemos no mesmo ano, sem saber um da existência do outro. E daí esses tempos eu estava conversando com ele a respeito, e eu disse que todo mundo glamoriza essa situação, mas é uma situação de merda, que na época eu não tinha um puto no bolso, eu estava devendo horrores, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, eu tinha dinheiro para ir para o centro e não tinha para voltar para casa. Meu filho, eu passei pela situação de ter a última fralda e não ter dinheiro para comprar o próximo pacote. Então, assim, crítico, né? E aí ele comentou uma coisa que é a situação do Luke Skywalker aí para o Glauber, né? Ele disse assim, o ritual vai acontecer quando você não tiver mais nada a perder. Então a hora de fazer Abramelin é a hora que não tem absolutamente mais nada a ser perdido na sua vida. Quando você perdeu tudo, a única coisa que vai poder te salvar é o seu anjo guardião. Ele falou, em qualquer outra situação pode ser que não aconteça nada, mas quando você tiver perdido absolutamente tudo, que é o que o Glauber citou ali, o Luke não tinha arma, o pai dele era simplesmente o escroto mor de toda a galáxia, as galáxias conhecidas e desconhecidas, os amigos estavam todos perdidos também, e ele resolve. Então não tem outro lado a não ser resolver. Uhum. E isso é o que acontece, cara. Isso é um fato que replica a vida, por isso que Star Wars faz tanto sentido ainda hoje. Uhum. Vocês estavam falando disso daí, a citação do Glauber lá. Tem um filme, acho que é com o Michael Douglas, é Um Dia de Fúria, que o cara tá no trânsito, ele sai, ele fica estressadaço e sai. Me lembrei disso daí, cara, tipo, que é meio que o cara se transforma, né? Tanto perrengue que ele tá passando lá, que ele, porra,
foda-se, sai fazendo um monte de coisa, assim. Me lembrei disso daí, cara. Disso daí. Mas voltando aí para séries que a gente tava falando, assim, só pra gente talvez fechar a tampa, né, e encaminhando para um final. Olha aí, ó. O que vocês acham, assim, de hoje, assim, atual, assim, né? Que a gente citou séries aí, anos 90, começo dos anos 2000, mas de produções de agora, assim, que vocês acham que, pô, isso daqui tá foda, tá muito legal, né? Tipo, eu sei que a gente falou do Ruptura, que é atual, né? Que é uma coisa uau, assim, mas o que tem chamado a atenção, assim, e que vocês recomendariam pros nossos ouvintes? Fora a Ruptura, que tá para vir a terceira temporada em algum momento, me chama a atenção, eu comentei isso com vocês tempo atrás, uma série que quase ninguém vê, mas quem vê se encanta, que é o Ensaio, da HBO Max. É uma proposta com um tom, assim, muito... Inovador é uma palavra meio perigosa, né? Mas ele tem um atrevimento grande, e com a HBO por trás, colocando muito dinheiro, uma coisa que o cara ele acaba entrando num estudo antropológico, sabe? Antropossocial, e tentando manter uma narrativa de entretenimento, é o desafio dele. Mas ele mergulha, ele quebra as regras que ele mesmo se propõe, da primeira temporada para a segunda, está na segunda temporada, e é uma coisa que me deixou muito, muito chocado, assim. Eu não conheço ninguém que assista, a não ser a pessoa que me indicou, que é o meu sócio, o Sérgio. Ele viu um youtuber falando, e o youtuber falava assim: não acredito que ninguém esteja assistindo isso e não falando aqui. Então fica a recomendação de pesquisarem, não está nas primeiras páginas, nas primeiras telas ali do Max, mas procurem o Ensaio. E a gente começa a pensar, a se divertir, tentar entender o que está acontecendo ali, e ao mesmo tempo pensar, pô, eu não tenho essa chance na vida de ensaiar para aquilo que eu tenho que fazer. Mas é o seguinte, você faz um simulado para o vestibular, né? Como é que você faria um simulado para, sei lá, desmanchar um relacionamento? Como é que se ensaia as palavras sem combinar com outra pessoa e todas as variáveis que podem acontecer, só que você quer terminar um relacionamento sem ofender outra pessoa, e você sabe que outra pessoa é nervosa, vai ter um ataque, e você não quer que ela tenha um ataque. E aí simplesmente tem um staff gigantesco de produção, de reprodução de cenários, contratam atores, fazem pesquisa, câmera escondida, e aí colocam o cara que quer resolver, digamos, essa história, e botam ele para ensaiar isso, ensaiar com uma atriz que é a cara da mulher, que se relaciona. Cara, é uma coisa simplesmente assim, animal, é uma coisa impossível, impensável, improvável por ser uma produção brasileira para isso. Porque o tempo todo ele fala, eu consigo fazer isso aqui porque eu tenho os recursos da HBO. E cada episódio se bota mais de $1 milhão assim, para funcionar. Não tem como não acontecer sem muito dinheiro, né? E é pura realidade. No momento onde tanto se fala de inteligência artificial, ali não tem espaço para isso não. Ele joga com o real mesmo, através de simulações. Então, vou até aí. Quando alguém assistir, por favor, entre em contato comigo para não me sentir tão só. Tá na minha listinha já. Quando você me recomendou, eu coloquei na listinha. Mas ainda não deu tempo. Vou ver. Não, mas antes, Better Call Saul, por favor. Ah, beleza. Depois você volta a me agradecer, tá, Zé? Pode deixar. Eu de série, assim, de alguma coisa que me chocou, que me fez, assim, colar, eu acho que a última grande série foi Succession, assim, que realmente muito bem construído, um ritmo muito bom, né? É fantástico. HBO Max também. HBO Max, né? A HBO sempre pedrada, né? Netflix, faz um ano que eu te cancelei Netflix, desculpa aí, mas eu não vejo motivos para não voltar para Netflix. E outra que é, além disso, que é pra gente louca que nem eu, Legion.
Legal. Que é o filho lá do Xavier, que é bem psicodélico, 3 temporadas também. É série pra maluco, é pra quem quer viajar. É uma série que você vai dizer assim, isso não é Marvel, mas é. Uhum. É uma série perturbadora. E outra que eu gostei muito, e também já é antiguinha, já tá até cancelada, que é a Doom Patrol. Também, o Inusitado, uma série que mexe demais, temas polêmicos, Grant Morrison, obviamente, né, por trás disso, vale assistir demais. Mas são séries já fora aí do grande meio, né? O próprio Legion, se não me engano, era a Fox, né? Mas é uma série que até hoje eu não acredito que foi a Fox que fez, porque ficou muito boa, fechadinha também, e muito psicodélica. E atualmente eu ainda estou precisando fechar algumas para elogiar, né? Eu vou segurar. E a própria Ruptura eu gostei, mas por enquanto eu estou achando que talvez está indo para um caminho um pouco pretensioso demais. Vamos ver para onde isso vai. Eu pensei a mesma coisa quando eu terminei de ver o último episódio. Tá, tipo assim, tá ficando muito grandioso, né? Falei, e agora, né? Pensei nisso também. Ó, a minha recomendação, como sempre, é Dark. Por tudo que ela é e que a gente já falou. Eu acho muito, muito bem construído, muito bem pensado, sabe? Tipo, quando você acha que é um monte de coisa, no final eles vão lá e falam, não, é o cara que explodiu o universo dele, criou 2 paralelos aqui, que podia ser qualquer outros 2 e é isso aí, fechou, sabe? Assim, eu acho muito redondo, sabe? Muito explicado. Eu gostaria muito de ter visto a continuação daquela outra série que eles fizeram, 1899, que ficou, né, tipo, no ar agora, por causa da produção ser muito grandiosa, talvez, não sei. Bem pretencioso também. Né? Mas algumas coisas me agradavam, outras me desagradavam, mas eu fiquei curioso. Pela história. E eu não sei se eles têm algo na lista, não acompanhei mais os alemães ali. Eles estão na produção da série que vai falar sobre o universo do Stephen King, Bem-vindos a Daryl, uma coisa assim lá, que é uma série que vai se passar na cidade do It lá, sabe? Meio que... sim. Os dois estão envolvidos nessa produção. Eu acompanho o Baran Bodar lá no Instagram, ele sempre tá publicando nova casa aqui, tarará, produção aqui, Welcome to Derry e tal, não sei o quê. É interessante, cara. Eu gosto dele. Eu acho que eles são bons, assim. Eu vi outras coisas que eles escreveram também, assim, de filme, assim, também. Eu acho que eles têm um pensamento bem interessante de construir a narrativa, assim. Eu gosto bastante. Então essa é a minha indicação. Muito bem, senhores. Muito obrigado. Aqui fica o nosso episódio que começou falando sobre Twin Peaks e terminou falando sobre Dark, Star Wars e afins. E é isso.